Alô, 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 muito boa noite, bom dia, tamo virando da quarta para quinta e você está aqui conosco no Meia Hora, o já tradicional teve uma edição, mas tudo bem, vai ficar tradicional um dia desses. Alex Bagé, muito boa noite. Muito boa noite, Fabiano Baldasso. Obrigado pra galera aí que nos mandou recado parabenizando, pra galera que nos mandou recado nos xingando. Muito obrigado pra todo mundo que tá consumindo meia Nós hora. estamos, as pessoas querem saber se nós estamos gravados ou ao vivo. Aí vai do que tu estiver Que fica sentindo melhor no pra teu ti. coração, que fica melhor para ti. Teu coração é que manda. Alex Bagé, meu querido amigo Alex Bagé, a questão dos ingressos, tu sabe que eu estou tendo uma opinião impopular. Eu costumo dizer o Uhum. seguinte, quando chamam de representante da torcida, eu odeio esse termo, Também não não gosto. represento, não gosto disso. E passa uma ideia daqui a pouco que tu tem que sempre estar de acordo com a maioria da torcida, jogar na maré da torcida. Eu, cara, muitas vezes tenho opiniões impopulares em relação à própria torcida do Internacional. E hoje eu tenho uma. A torcida do Internacional, em sua grande maioria, acha que o Inter fez correto na questão dos ingressos, porque não há nenhuma ilegalidade, o Inter cobrou isso dos outros, está cobrando do Grêmio o mesmo valor que cobra em outros setores que determina a lei lá em cima dos torcedores do Internacional. Só que, cara, a opinião que eu tenho dado, ela se alinha à tua. É uma falta de tato, né? Falta de reciprocidade, porque o Grêmio cobra R$ 100 da torcida do Internacional. Então, cobrar 220 do Grêmio, eu acho um absurdo. E aí tem vários, dá para abrir esse leque para várias possibilidades, para várias outras opiniões. Como, por exemplo, eu acho um absurdo cobrar R$ 220 para ir num Grenal de duas equipes com problemas, um Grenal esvaziado. Isso é totalmente absurdo. E a questão é que o fato faz com que daqui a pouco o Grêmio estabeleça uma represália em relação a isso, vai lá e cobra mais ainda quando tiver um Grenal, e no fim das contas, Bagé, quem acaba perdendo, quem acaba sofrendo pênalti aí é o torcedor. Numa guerrinha entre os dois, mas nesse caso o Inter errou. O Inter errou e teve repercussões importantes hoje em notas, né, Bagé? Tu sabe, o Baldasso, eu também, desde a época do Sala lá, e ele é nosso amigo e é um cara que eu considero dos melhores seres humanos que eu conheci, principalmente na imprensa, que é o Potter, né? O Potter sempre dizia isso, cara, a gente não pode ter a pretensão de eu sou o representante. Tem gente que diz, prometo representar. Que representar, cara? Quem representa é representante. Tu imagina a gente ter a pretensão de representar 10 milhões, sei lá, de colorados e mais gremistas que estão espalhados pelo mundo, né? Somando os dois vai dar mais, sei lá, 20 milhões ou mais de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas, o Baldasso, é que tem uma coisa que a gente pensa como torcedor. E se todo mundo pensar como torcedor, vai se colocar nesse lugar. Porque a grande questão, e o Inter faz uma nota que eu acho que ela soa um pouco mais complicada, porque ele nem cita o nome do Grêmio, cita GFBPA. Cara, não precisa. Tu imagina o Grêmio começar a tratar SCI, acho que não é por aí. Mas o Inter cita, não, que sempre foi R$ 220. Mas não é esse o X da questão. O X da questão é que no Grenal da Arena, o torcedor do Inter pagou 100. Então não é justo que o torcedor do Grêmio pague no Grenal do Beira-Rio 220. Mas já está solucionado. O presidente Alberto Guerra, acho que agiu de uma maneira correta. Né? Ele foi lá, pagou os 220 para o Inter e vai pegar esses 2.000 ingressos e disponibilizar a R$ 100 cada um para o Grêmio. E vou dizer mais, presidente Guerra, o senhor já merece aplausos. Mas com a estrutura tão complicada que está contra o senhor, eu acho que o senhor devia até doar pro torcedor do Grêmio. Né? Só, não vou nem cobrar, vou subsidiar aqui. Mas pelo menos está resolvido e que isso não traga nenhum dissabor para o clássico. Porque a gente já está chegando num clássico cabisbaixo. Né? Eu já estou na dúvida, inclusive, de... Eu não sei se tu parou para pensar nisso. Eu estou apreensivo até com o árbitro que vai ser escolhido para comandar o Grenal do domingo. É uma loucura, é um Grenal esvaziado. Eu não tenho uma referência próxima, porque nós vivemos neste ano, Bagé, Grenais absurdamente eletrizantes e com importância incrível lá no Campeonato Gaúcho, por conta de tudo que estava envolvido. E a gente tem aquela frase histórica, né, dentro do clichêzão de Grenal, de que Grenal é Grenal. Tá bem, claro, é um clássico, vai ter um sentimento diferente, mas tá esvaziado. Eu espero que a promoção que o Inter tá fazendo encha ao lado da torcida do Inter, mas eu acho difícil. O entusiasmo é pequeno. O entusiasmo é pequeno. E essa questão, Bagé, de novo, né? A falta de habilidade. No mesmo dia, o Internacional mostrou em dois episódios diferentes a falta de habilidade, de sensibilidade, né? De tratar algumas questões. Porque tem coisas que tu não pode seguir a cartilha do que diz a regulamentação. No caso dos ingressos, a gente acabou de falar, faltou sensibilidade, o Inter estabelecer uma reciprocidade, mesmo que não seja ilegal o que o Inter está fazendo. E na cartilha das regulamentações,
O Internacional, para muitos, pode não ter errado na condução do processo Fernando, porque o Inter tem o direito de não liberar um jogador para fazer tratamento na sua cidade. Esta é a regra. Mas, cara, de novo, o tato, a sensibilidade, o entendimento de que era um jogador que o Internacional tinha que fazer todos os esforços, inclusive com maleabilidades, né? Com maleabilidades, para que ele continuasse no Inter na próxima temporada. Aí o que, que o jogador fez? O jogador chegou para o Inter e disse: Olha, eu quero fazer o tratamento na minha cidade. E o Inter disse: Não, tu não pode fazer. E o Fernando, então tá, então acho que nós vamos encerrar por aqui, né? E o Inter, sim, senhor, nós vamos encerrar por aqui. Cara, o Fernando, velho. O Fernando, um jogador diferente. Tu não pode tratar o Fernando como qualquer outro jogador. Então, pra mim, tá? A frase pra mim é a seguinte: o Inter demitiu o Fernando. O Inter demitiu o seu melhor jogador. Tu sabe que eu tenho recebido muito recado aí nas últimas horas, né? Quando a gente abordou isso com um pouco mais de força hoje no Debate Raiz. Muita gente dizendo assim: Ué, Bogé, quando o Carbajo foi tratar no Grêmio lá no Uruguai, tu reclamou. Quando o Bright foi tratar na Espanha, tu reclamou. Quando o Diego Costa apareceu lá em Madrid, tu reclamou. Eu disse: Não, e realmente eu reclamei, eu não estou retirando a reclamação. O que eu considero do episódio Fernando é que, assim, é uma questão à parte. Porque o Fernando, para mim, é o melhor jogador do que o Inter tinha. E da posição um dos melhores em atividade, mesmo já sendo um cara com 37, 38 anos. Mas aí que tá. Eu sei que daqui a pouco pode soar estranho isso, Baldasso. Tá, mas como é que tu quer dar o tratamento pra um diferente do outro? Cara, mas a gente tá falando do melhor jogador do Inter. E se o cara disse que teria a condição de ter mais 10 ou 12 jogos, ô Baldasso, 10 jogos são 30 pontos em disputa. E a gente sabe a diferença que ele fez ao sair do Inter. Não é à toa que ele sai e o time também sente. Pela qualidade que ele agrega ao time. Então tu abrir mão de pelo menos 30 pontos de disputa... eu acho que é uma situação... Eu acho que essa é uma exceção a tudo isso que a gente está falando. Claro. Mas como é que fica com os outros? O João Batista Filho, hoje no Debate Raiz, veio com essa. E se o Borré pedir também, e se não sei quem pedir também, o Inter vai ser obrigado a liberar? Cara, não é obrigado a nada. O Inter não é obrigado a nada. Se eu sou dirigente do Internacional, eu libero o Fernando, né, dentro de um processo de negociação e de tentativa de convencimento ao jogador para que ele ficasse na próxima temporada, porque ele cogitava aposentadoria. Se eu libero o Fernando, trato com alguma liberalidade a questão reivindicada por ele, eu chego pro Borré reivindicando a mesma coisa e eu digo: olha, Borré, tu vai me desculpar. Nós temos um regramento aqui, a gente estabeleceu uma exceção no caso do Fernando, por ser o Fernando, pelo que ele significa, né? Pela carreira dele, que é uma carreira de absoluta retidão e de absoluto entendimento do que devia e deve fazer em relação ao cuidado com o seu corpo. Então não tinha por que eu duvidar que o Fernando ia fazer a condução correta do seu processo. Sim, nós estabelecemos uma exceção, mas como eu estou te dizendo, Borré, é uma exceção. Nos demais casos, os jogadores vão ter que fazer o tratamento Beira-Rio. Velho, pode berrar, pode gritar, pode fazer o que quiser. A frase do Meneghetti, nosso querido amigo Meneghetti, nosso grisalho tatuado como gestor: tu não trata de forma igual os desiguais. Os desiguais. O Fernando é desigual. É que, sabe que o JB faz muito isso, de tratar, assim, fazer comparações com profissões. E o futebol é daquelas profissões que são completamente complexas em relação a tudo. Tu não consegue fazer esse comparativo com o futebol. Primeiramente, tu vai comparar um jogador de futebol, e a gente está falando de clubes de ponta, Inter, Grêmio e tal, Série A de Campeonato Brasileiro, tu não pode tratar ele, por exemplo, como um advogado, né? Porque tu vai tratar ele como um advogado, então, o top, um cara que defenda causas gigantescas, porque nós estamos falando de profissionais extremamente bem remunerados e com outras situações e outras regalias, dá para dizer assim. E aí, quando tu trata de um jogador que é muito acima dentro do teu clube, tu não pode, e aí entra a frase que tu costuma utilizar aí, que o Meneghetti sempre tratava na época que era gestor. Tu não pode tratar todo mundo como igual. Então, as comparações, elas caem por terra nisso. Eu até estava conversando, me chamou uma amiga minha que é advogada trabalhista, colorada, e ela disse assim: Bagé, mas não vamos esquecer que o clube também tem que se proteger. Eu disse: não, tudo bem, mas olha só, a gente não está querendo passar por cima de nenhum protocolo do clube. O que a gente está falando é que no futebol, as coisas funcionam de uma maneira diferente. No futebol, tu busca um meio termo. No futebol, vamos lá, Luizito Soares, tá? Ele tinha 2 anos de contrato com o Grêmio. Aí ele resolveu que ele ia romper, que ele queria ir embora.
Mas ele não queria ir embora amanhã, ele queria ir embora hoje. Aí o que faz o Renato quando descobre? Não, peraí, não tem como reverter, não tem. Não, então vamos fazer o seguinte, chamou o Soares, vamos fazer o seguinte, cara, tu tem 2 anos de contrato com o Grêmio. Não, mas eu quero ir embora porque a minha mulher quer... Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, tu fica até o final do ano, eu vou ser teu parceiro, eu vou junto contigo, eu vou falar com a direção e beleza, se tu não quer ficar, tu não pode ficar aqui. Mas, cara, eu preciso de ti, o clube precisa de ti até dezembro. Isso era maio. Ele disse, tá bom, eu vou ficar contigo até dezembro. Ele quase deu um título brasileiro pro Grêmio. Então, o Renato fez um meio termo. E eu acho que caberia o meio termo do Inter. Tu não podia assim, tá, mas vem cá, cara, é inegociável esse fato de tu tratar lá fora? Cara, ele ia entender, Baldassi. Daqui a pouco ele dizia, cara, deixa eu ir os primeiros meses pra lá, depois eu volto pra cá. Não, tu não podia abrir mão do jogador. Não, e outra coisa, a questão do Suárez, ela tem uma diferença básica, de novo, de análise de situação para situação. O Suárez, quando pediu para fazer o tratamento na Espanha, o Suárez estava usando um pretexto. Todo mundo sabia disso. O Suárez estava começando um processo para tentar se desvincular do Grêmio e sair imediatamente. O Grêmio entendeu isso. O Grêmio viu que era um pretexto, que não havia necessidade, e aí o Grêmio proibiu que o jogador o fizesse. É diferente do caso do Fernando. O Fernando estava se encaminhando para um final de relação com o Inter, né? Com um problema no joelho que se imaginava que ele fosse ficar fora até o final do ano. Então são situações absolutamente distintas. Não adianta. Tu não pode pegar um regramento para esse tipo de situação. Vem cá, cara. Tu imagina o Fernando chegar pro Internacional e diz, ó, gurizada, eu quero fazer meu tratamento lá, eu vou fazer meu tratamento lá. Então tá, então vamos rescindir o contrato. Porra, cara, o Fernando, velho, o Fernando. Ô, Bagé, o Grêmio chega distensionado no Grenal? Tu joga essa Não. pressão toda pra cima do Internacional? Não, eu não jogo a pressão pra cima do Inter, não. Até porque se a gente pegar as 2 últimas rodadas, o último jogo de cada um, a gente tem automaticamente 2 derrotas. Claro, a derrota do Inter pro Palmeiras ela é mais acachapante, mas o Palmeiras também é mais adversário do que foi o Mirassol. Só que o Grêmio perdeu em casa. Então, é que assim, Baldassi, o torcedor do Grêmio, ele tá se apegando numa situação que ela é até utópica, tá? Porque ela não é real, ela não é palpável. O torcedor se apega do que hoje? Primeiramente, que quando tu fala no Grêmio e no presidente Guerra, e eu até estou elogiando ele, porque eu acho que a questão, agora a atitude dele na questão dos ingressos, para mim, ela foi digna de aplausos, parabéns, precisava dessa atitude. Mas o torcedor hoje, quando fala do presidente Guerra, se tu perguntar para qualquer gremista, ele vai dizer assim, tá tranquilo, Baldassi, falta 100 e poucos dias aí para terminar e tu vai ver o próximo presidente que vai chegar, o Marcelo vai chegar, vai contratar e tem fundo de dinheiro e vai ter ele, vai ter o seu Celso Rigo e tu viu a Arena agora? A Arena é nossa. A gente, gremista, a gente não fala mais dentro de campo, a gente tá falando fora de campo. Dentro de campo, a gente tem assim, humano, né? Por exemplo, o gremista hoje, ele tá temendo que o Mano vai se abraçar no Dodi, que o Mano vai se abraçar, quem sabe, no Edenilson, para jogar o Grenal. Só que tu tem um fio de esperança. O Cuejar voltou a jogar bem. O Arthur fez um belíssimo jogo nesse primeiro contato. O William nem jogou, Baldassi, e a gente tá iludido com o William. Tanto que eu tô, desde que o William desembarcou aqui, eu tô fazendo campanha. Tá bom, se ele não jogar contra o Mirassol, ele que começa o Grenal. Não, mas ele tem condição só de 20 minutos. Começa os 20 minutos então. Ou seja, nós estamos nos apegando em coisas que ainda não são reais. Mas eu tô falando de perspectiva. E eu acho que o torcedor do Inter hoje, ele tem uma perspectiva mais pesada que a nossa. A nossa tá um pouco mais leve. Na prática, se tu olhar a tabela, tu vai dizer assim, cara, o Inter tá na frente do Grêmio. E é verdade. Mas eu acho que essa perspectiva, eu acho que o clima tá mais pesado para o lado do Inter. Isso pode cair por terra no jogo, tá? Nós estamos falando antes do jogo. Antes do jogo, eu acho que o clima é mais pesado pro Inter. É mais tenso pro Inter o Grenal. Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. O peso está do lado do Internacional e realmente a falta de perspectiva talvez seja a coisa mais grave que se tenha neste momento. A única coisa que apareceu nos últimos dias de diferente, de ontem para hoje, na verdade, né? Uma informação dos repórteres de que talvez o Roger implemente de uma vez por todas, o esquema 3-5-2, que ele coloque 3 zagueiros, que é uma coisa que a gente vem pedindo há bastante tempo, que foi testado num jogo contra o São Paulo, que ainda jogou com o time reserva no Beira-Rio, e que me parece ser o melhor esquema, e eu estou pedindo há tempo, de acordo com as características dos jogadores do Internacional. Isso em tese, e aqui é só tese, tá? Porque o Internacional não consegue melhorar de maneira nenhuma, eu tenho sérias
restrições ao perfil psicológico desse grupo de jogadores, que eu costumo chamar de bunda mole e tal. Mas, em tese, esse esquema, ele poderia resolver alguns problemas. O principal deles, o Inter tem um grande karma defensivo na temporada de 2025, que é as costas do Bernabéu, né? Um 3-5-2 poderia dar uma liberdade para o Bernabéu atacar, e quando o Bernabéu voltar para fechar uma linha de 5, não teria tantas responsabilidades assim, na medida em que tu tem 3 zagueiros. Eu quero que seja isso. Eu não sei se vai dar certo isso, Bagé. Eu realmente não sei. A gente tem dúvida de tudo neste momento no Internacional. Mas é uma tentativa. O que me angustia no Roger nos últimos tempos é que ele não tem tido coragem nem para tentar alguma coisa, sendo que o emprego dele está indo para o ralo, para o esgoto. Então eu saúdo essa possibilidade de, quem sabe, o Roger tentar alguma coisa diferente no Grenal. Pois é, porque eu não vejo. Claro, a gente fala sobre lógica às vezes no futebol, e o futebol nem sempre tem lógica. Na maioria das vezes sequer tem. Mas vamos lá, eu não consigo ver cara, o Roger é um cara inteligente. O Roger não desaprendeu o futebol, a gente não pode tirar isso dele. Para mim, ele continua sendo um técnico de primeira prateleira. Acho que ele comete os mesmos erros e talvez isso seja um problema que, pelo jeito, não tem a solução na carreira dele. Porque vamos fazer o recorte do Roger. O Roger que aparece no Novo Hamburgo, faz boa campanha, daqui a pouco ele vai pro Grêmio e aí ele estoura pro futebol num nível de... Pô, o Roger negou uma vez o Flamengo, o Roger foi pro Atlético Mineiro, o Roger fez uma campanha no Palmeiras em que ele ganhou, ele foi primeiro num grupo de Libertadores que tinha o Boca e o Boca voando. O Roger foi pro Bahia, só que daqui a pouco, Baldasso, o Roger sumiu. O Roger desapareceu, principalmente depois do trabalho no Grêmio na Série B em 22. E aí o Roger é resgatado pelo Juventude e ele faz um belíssimo trabalho, inclusive eliminando o Inter, de Gauchão de Copa do Brasil, e ele é buscado pro Inter. E ele chega no Inter e ele mostra, opa, pô, tu lembra que se falou no Roger em seleção brasileira? Se falou no Roger na possibilidade da seleção buscar o Felipe Luiz e abrir uma vaga no Flamengo. Exatamente, ali quando estava terminando o Campeonato Gaúcho. Ele não pode ter esquecido isso, Balda. Só que eu não acredito que ele vai fazer a mesma coisa no Grenal, porque não teria lógica. O que eu acho que ele vai fazer de lógica no Grenal é botar cascudo. Eu acho que é botar cascudo. Nos últimos jogos também não tinha lógica de ele repetir as mesmas coisas. Vai jogar o Borré, Bagé. Vai jogar o Borré, ele vai tirar o Ricardo Matias e vai botar o Borré. E, de novo, não acho que ele esteja queimando o Ricardo Matias. Eu e tu achamos o Ricardo Matias um grande centroavante. Talvez a gente discorde justamente no ponto que o Ricardo Matias não está bem. O Ricardo Matias não está fazendo o que sabe fazer e acho que inclusive alguns problemas dele de envolvimento com o time, tá? Por se esconder atrás da marcação e tal. E eu acho que o Borré, que também não anda resolvendo nada, é um jogador, primeiro, mais tarimbado a grandes jogos, e segundo, eu tenho um retrospecto interessante do Borré em Grenal. Retrospecto interessante, eu já ganhei Grenal com gol do Borré. Então, se entrar o Borré, eu acho certo, cara. Eu acho certo. Eu também acho que vai acabar acontecendo isso, e sabe que eu sou daqueles... Eu gosto muito do Ricardo Matias, eu acho que ele é um centroavante na essência, eu acho que ele tem tudo para ser um centroavante top, mas sabe que tem uma coisa que incomoda. Eu vou te trazer um exemplo do Jean-Pierre no Grêmio, que foi um menino que apareceu com um talento incrível, né? E que não confirmou. Craque. Pô, eu conheço a família do Jean desde muito cedo, quando o Jean começa treinando no RS, lá na época do Carpegiani em Alvorada, depois vai pro Grêmio. E ele começa assim, numa geração do Grêmio que tinha muito jogador bom. E aí o que se dizia sempre do Jean-Pierre? Cara, o problema do Jean-Pierre, entre aspas, tá? É a balaca. O Jean-Pierre tem certeza que ele já ganhou o mundo. O Jean-Pierre tinha pra ele que ele era o Pogba. E eu acho que ele poderia ser, eu brincava com ele, tu é o Pogba brasileiro, mas tu tem que confirmar. Né? O Pogba até agora se aposentou com 31 anos aí de tanta lesão. Também não confirmou, mas pô, foi um cara campeão do mundo, né? Jogou em grandes clubes. O Jean-Pierre não conseguiu. E eu não acompanho o treino, obviamente, não acompanho o setor do Inter. Mas as informações que a gente recebe, inclusive de pessoas experientes no futebol, que estão próximo do dia a dia do Inter, é de que parece que o Ricardo Matias, parece que ele não tem noção do tamanho da responsabilidade que ele tem. E eu acho que isso pode prejudicar ele, inclusive em oportunidade. Sabe? Que se tu pegar qualquer outro centroavante é o cara que incomoda zagueiro. E isso eu não vejo no Ricardo Matias. Eu acho que ele se coloca bem, eu acho que ele tem capacidade, mas ele não é o cara que incomoda, sabe? Tipo, se a bola chegar em mim, fica tranquilo que eu resolvo. E eu acho que no futebol só isso não basta. Tu sabe que o Bagé tá se projetando aí um Grêmio com 3 volantes pro Grenal. Se fala bastante do Dodi, inclusive da possibilidade de uma marcação especial dele
no Do Alan Alan Patrick. Patrick. Eu sei que tu não concorda com esse tipo de escalação, mas eu queria te entender. O que que tu faria do meio para frente se tu não colocasse 3 volantes no Granal? É que assim, o meu time tu vai considerar faceiro. Se fosse a minha decisão de time, ela teria algumas mudanças. Primeiro que eu jogaria num 4-1-4-1, que é o meu esquema preferido, e eu acho que o Grêmio pode fazer isso. Com o Volpe, com o Marcos Rocha, com uma dupla de zaga que está acostumado a jogar no time de baixo, não no time titular. Volpe, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon. O primeiro do 1-4-1, esse primeiro é o Noriega. A minha linha de 4 tem o Cuejar, o Arthur, o William e o Alisson, para poder explorar a velocidade. E lá na frente o Carlos Vinícius. Ah, não, mas é loucura. Não é. Sabe por quê? Porque o Noriega, numa eventual por exemplo, perdeu o poste de bola. Numa eventual perda de poste de bola, ele pode recompor e ser um terceiro zagueiro. Ele pode ser primeiro volante e ele pode ser encostar e jogar no meio do Cuejar e do Arthur. Não vai ter responsabilidade de marcação para o William. Tá, mas deixa aí... eu te perguntar. Deixa eu te perguntar, o Noriega como primeiro volante é só numa ideia tua que tu tá colocando ou pela ausência do Kahneman tu acha que tem essa possibilidade? Não, eu colocaria também pelas ausências, principalmente pelas ausências. Porque assim, e é em cima das ausências que é o meu temor do Dodi e até do Edenilson. Eu não duvido que o Dodi jogue. É que assim, o Dodi que joga contra o Flamengo é um dublê de Ramiro. O que fez o Mano? Botou ele aberto pela direita, ele não jogou de ponta direita. Ele jogou para marcar o Samuel Lino, para duplar a marcação, porque ali tava o Marcos Rocha, que é mais velhinho, tava chegando ainda, dores musculares e tudo mais. Quanto ao Mirassol, ele fez a mesma marcação para tentar inibir as subidas do Reinaldo. Então, provavelmente, ele tem a ideia de fazer isso com o Inter. Só que com o Inter eu faria, se fosse botar o Dodi, eu não botaria. Mas se fosse botar o Dodi, eu colocaria ele como o vigilante do Alan Patrick. Agora, eu tenho medo que ele use o Edenilson para ter esse jogador que, entre aspas, joga e marca. E eu não vejo mais essa capacidade no Edenilson. Para mim, o Edenilson Premium, para mim, é o Edenilson lá do Inter, que até faz um gol num Grenal, que depois o Grêmio fica 6 jogos, 6 clássicos sem perder, que na época do Inominável lá, teu treinador. E o Edenilson tinha feito a última vitória, um gol de cabeça, que é quando surge depois a proposta do mundo árabe. Ali era o Edenilson Premium. Hoje ele não é mais. Cara, eu cheguei a comparar o Edenilson ao Paulinho, aquele que jogou no Corinthians, que hoje é dirigente do Mirassol. No auge ele era isso. Sabe? Ele era o box to box, só que nós estamos falando de cabeça. Só que nós estamos falando de 2019, 2020. Aí que tá. Ele já não foi mais esse no Inter, ele já não foi mais esse no Atlético e ele não tá sendo mais esse no Grêmio. Então, eu jogaria com um time aparentemente faceiro, mas automaticamente com alguns resguardos, porque o Gustavo Martins tem capacidade de fazer cobertura para o Marcos Rocha também como lateral direito. Eu jogaria dessa forma, mas eu sei que o Mano não vai jogar. A ausência do Bright White, por um bom tempo, aliás, ela é sentida significativamente por ti? Ela é pelo seguinte, ó, pela quantidade de centroavantes. Tu quer ver uma coisa? Marcos Vinícius Marcos Rocha e Carlos Vinícius. Eles não estão trabalhando a semana inteira. Eles estão fazendo fisioterapia, ainda por dores musculares, mas é um organograma do Mano. O Mano está deixando para eles trabalharem a partir desta quinta-feira. Então, nesta quinta-feira, Marcos Rocha e Carlos Vinícius vão trabalhar com bola. Trabalha quinta, trabalha sexta, faz o recreativo sábado, não sentiu dor, vão pro jogo. O Carlos Vinícius vai ir, nem que tenha só uma perna. Porque com a lesão do Bright, se não jogar o Carlos Vinícius, tu vai ter que botar o André Henrique. O André Henrique não tem característica de dentro da área. Ele é um segundo atacante de fora da área. Facilita o trabalho do Inter. Se tu não botar o André Henrique, vai botar quem? O menino, o Jardiel, que tu não tá botando nem nos jogos do Gauchão. Então, por essa necessidade, eu acho que faz muita falta o Bright. Que uma coisa é eu ter o Bright para entrar a qualquer momento no banco, se precisasse. E outra coisa é não ter ele como não tem agora. Tu sabe que eu tenho muita curiosidade do lado do Inter, Bagé, de que tipo de resposta o grupo de jogadores vai dar dentro do campo, especialmente depois de terem sido achincalhados pelo Roger e pelo Bisol na última coletiva, especialmente pelo vice de futebol, que transferiu ou imputou ao grupo de jogadores. Cara, ele falou em postura. O Roger falou, quem joga o jogador tem que ter a consciência da responsabilidade que é jogar no Internacional. Perguntaram para o Roger por que ele acreditava que o time pode evoluir com ele ainda. E ele respondeu, com a dedicação dos jogadores, o time pode evoluir. Eu quero muito saber que tipo de reflexo isso teve no vestiário e que tipo de resposta o grupo vai dar em campo em relação a isso. Eu tenho muita curiosidade, Roger.
Eu acho que essa tua curiosidade ela vai nos trazer uma outra resposta, tá? Porque dependendo da resposta desses jogadores, a gente vai saber se os caras realmente estão ligados no que está acontecendo. Porque tu sabe que em vários momentos, se tu mesmo trouxe essa opinião mais forte, de que em alguns momentos parece que o vestiário do Inter não sabe o que está acontecendo. E eu acho que é dessa geração também, Baldasso. A gente se acostumou com jogadores que os caras perdiam um jogo ou estavam numa fase ruim, os caras não saíam nem para jantar, cara. Os caras pediam comida em casa. Agora o cara não quer nem saber, ele tá em tudo que é lugar, ele retruca se alguém faz uma pergunta mais forte. Acho que o jogador é muito blindado hoje também, eles não dão mais entrevista, Baldasso. Baldasso, a gente não tem tanta diferença de idade, mas eu lembro de assistir o Patrola, eu já te falei isso várias vezes, uma matéria da Maureen Mota, em que ela estava cobrindo o dia a dia de um setorista. E aí o setorista que ela foi entrevistar era tu. Lá no Beira-Rio, fazendo o setor de Inter, aquele gravador de fita cassete, e tu mostrando o que era o dia a dia. E aí eu lembro dela perguntar, tá, mas vocês entrevistam todo dia? Sim, todo dia depois do treino tem um jogador que fala. Teve uma época, Baldasso, que o jogador ali, no Inter ou no suplementar do Olímpico, mas o Inter no Beira-Rio antigo, o cara saía do portão 8, por exemplo, Fernandão chegava para estacionar o carro, tu encostava ali embaixo das árvores, assim, ô Fernandão, posso gravar contigo? Claro, cara, gravava com o Fernandão. Aí tu usava na programação. Aí saía o Tinga lá do vestiário. Enquanto ele ia até o suplementar, tu ia no lado. Irmão, posso ir batendo um papo contigo gravado? Isso aí. Pode. Rapidinho, vou gravando contigo aqui no caminho. Eu sei que tu tá atrasado, vou gravando contigo aqui no caminho. Saía o Alex depois do treino, pra sair do suplementar e voltar até o vestiário. Tu entrevistava um terceiro jogador. Aí depois saiu o Edinho pra ir pro carro e ir embora. Tu entrevistava um quarto jogador. Então eu tinha 4 sonoras diferentes da tua. Hoje, quando tem um cara que vai falar, todas as rádios, todos os canais, todos os youtubers, todos os jornais usam o mesmo cara. O jogador ele tá muito blindado também. Ele não fala toda hora, ele não tem mais um contato com o que está acontecendo. Então, eu acho que isso tudo tá nessa tua dúvida de como que pode reagir. Porque o Magrão e o Yarley tem um programa com o Luiz Mário e o Fabrício Neves Corrêa, domingo de noite, né? Eu tava vendo no YouTube. O Magrão e o Yarley, Magrão foi jogador consagrado, o Yarley também, e o Magrão recentemente foi dirigendo o Inter. E eles estavam falando justamente depois dessa declaração do Bisol. Peraí, tu quer, lá dentro do vestiário, tu pode quebrar o pau, o cara pode sair na mão, como várias vezes aconteceu, mas tu ir pro microfone e expor os jogadores, o jogador lá dentro, ele não vai ficar contente. E ainda mais sendo um dirigente que não tem esse peso de vestiário, né, para fazer. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se não houver reação nenhuma do grupo dos jogadores, nem com isso, porque eu acho que daqui a pouco a indignação pode gerar até alguma coisa positiva. Ficaram putos com o Roger, ficaram putos com o Bisol, beleza. Tudo que eu quero é ver esses caras bravos com alguma coisa. Agora, se entrarem da mesma forma, com a mesma vibração ou ausência de vibração, mesmo depois de terem sido colocados na parede como alvo pelos profissionais técnico e vice de futebol do Internacional, bom, aí eu largo, cara. Aí eu largo, porque aí eu vou ver que esse perfil ele não se incomoda com nada e não é pressionado por nada de forma alguma, cara. Eu tô realmente muito preocupado. É que a estrutura de um vestiário, né? A gente não jogou bola profissionalmente, mas a gente está acostumado de tantas e tantas coberturas, de ouvir histórias, de presenciar história, né? Num período que, tinha período lá, tu pegou mais isso, eu já peguei no final. Cara, tu entrava no vestiário e tava o cara tomando banho. E tu ia ali, tu sabia tudo que estava acontecendo e tal, por A mais B. Eu acho que a cobrança hoje, e isso vale para as duas gestões, tá? Eu acho que elas são cobranças muito mais amenas. Quem é que poderia cobrar no Inter? O D'Alessandro. Será que o D'Alessandro tem o papel de cobrança? Ou o D'Alessandro é o papel da motivação? De daqui a pouco ser um algodão entre os cristais, mas que não cobra o jogador. E deixar, de repente, essa função para o Bisol. No Grêmio, quem é que cobra o jogador? Ninguém, porque o Filipão não está nessa função. Nós vamos achar que o Guto Peixoto vai cobrar? Não vai cobrar. O Guto Peixoto vai chegar em determinado momento, ele não vai peitar o Kahneman, né? Pelo histórico que tem o Kahneman. Estou dando um exemplo. Eu não vejo mais isso, o Baldasso. Sinceramente, eu não vejo, cara. E o Roger, eu acho que não tem esse perfil. Eu estou especificando mais pro lado do Inter, porque é onde está se questionando muito mais esse momento de cobrança ou não. Tu pegava um Abel, ou tu pegava um próprio Celso Roth, um Dunga, tu não duvidava que o Muricy, tu não duvidava que esses caras jamais perderiam comando. Eu não sei se hoje eu tendo a acreditar que não é assim, cara. E não sei como é que reage um Alan Patrick.
Ele reage diferente de outros camisas 10 que jogaram aqui. Os caras tinham outro tipo de envolvimento. O Alan Patrick é o cara técnico, aí daqui a pouco tu acostumou numa safra de times do Inter que não ganhavam nada. E eu acho que esse ano, não tô dizendo que é ruim ganhar campeonato, tá? Mas esse gauchão do Inter parece que ele relaxou de vez. Tipo, ganhamos. Tá, agora chega. Pessoal, calma, que agora a gente ganhou, dá pra dar uma segurada aí, rapaziada. Vamos devagar. Eu tenho essa impressão, sabe? Não é que é ruim ganhar título, mas esse gauchão, o Inter soltou as cordas depois do gauchão. Mas que seria um absurdo, né? Porque não vai salvar o ano do Internacional Claro que é ruim não. mesmo ganhando o gauchão. Bagé, nós estamos ao vivo agora, vou provar para as pessoas que nós estamos ao vivo agora 30 minutos da madrugada da quinta-feira. Bateu os 30 Né? Olha minutos. só. Bateu a meia hora, né? Tá, mas Bateu por que tu não lê os recados aí se é ao vivo? Cara, porque tinha muita crítica ali, cara. E eu não gosto de crítica, então não sei. Mas tinha elogio também, né? A gente não vai enganar a galera, né? Obviamente, né? Que isso aqui é ao vivo, sem dúvida alguma, né? O pessoal da dupla falou. Cara, eles falaram porque eles não gostam da gente. E aí eles quiseram jogar a gente contra vocês. Claro. E outra, eles estão gravados também. Não pensa que eles estão ao vivo. Eles estão gravados também. Não, bom, eu não queria tocar nesse assunto, mas já que tu falou, né? Tem Tchau, aquele negócio de botar ali. Não vê que aparece um rec bem no ladinho ali. Aquilo ali que tá gravando. Cuidem lá pra vocês verem quando vocês entrarem na live deles. Tchau, Bagé. Tchau, galera. Até amanhã. Tchau, beijo.